A tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui nós vemos a tentação de Jesus. Mas o que é tentação? Tentação é pecado? Como somos tentados? Como vencer as tentações? Lembre, tentação é um esforço que o diabo faz para fazer você pecar. Tentação não é pecado, mas ceder à tentação é. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Mas nós, como nós somos tentados? Através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que nós vemos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Podemos vencer essas tentações? Quando nós somos tentados, nós podemos vencer? Sim. O nosso maior exemplo foi Jesus. O que aconteceu com ele? Jesus, após ser batizado, foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo, porque nós já entendemos que Deus ele não tenta ninguém. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas quem é o diabo? O diabo é o adversário das nossas almas, aquele que luta para tirar eu e você da presença de Deus, aquele que luta para fazer eu e você parar de adorar, de glorificar, de cultuar, de congregar, de servir ao Senhor. Ele pode usar uma pessoa, ele pode usar grupo de pessoas, ele pode usar situações, circunstâncias, ele pode usar N coisas para parar eu e você. Ele quer dividir, ele quer separar, ele quer parar você. Então, você tem que estar atento. E Jesus, ele foi tentado. Ali em Mateus capítulo 4, versículo 3, a parte A do versículo diz que chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus. Aqui é a primeira fase dessa tentação de Jesus, né? Ele colocou em dúvida a identidade de Filho de Deus de Jesus. Olha, se tu és, colocando em dúvida, se tu és o Filho de Deus. E muitas vezes nós também somos colocados à prova, nós somos tentados. Muitas vezes vem ao nosso coração, à nossa mente: será que eu estou no caminho certo? Será que realmente o Senhor me perdoou? Será que eu sou aceito como filho, como filha de Deus? Né? Eu quero que você tenha essa certeza em nome do Senhor Jesus. Você é filho de Deus por adoção. E aí na sequência diz assim: manda que estas pedras, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só, Jesus orou e jejuou 40 dias. Espiritualmente ele estava forte, mas fisicamente o seu corpo estava debilitado. Às vezes estamos assim, espiritualmente bem, mas a nossa saúde, as finanças, as emoções não estão tão bem. Então ele nos tenta para ver se nós vamos manter íntegros os nossos princípios, a nossa fidelidade a Deus, se nós não vamos romper com valores, né, cristãos, para conseguir aquilo que nós queremos, para suprir uma necessidade material. Então Deus ele nos ensina, fica firme, né, no propósito, na vontade de Deus, mesmo que você seja tentado ali a fazer algo que não agrada a Deus para suprir uma necessidade tua, que você possa resistir em nome de Jesus. E aí no versículo 6 ele disse assim, e disse-lhe, olha novamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão
tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Essa tentação está ligada à anterior, ou seja, Jesus estava confiando, falando que confia em Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Ué, se você confia tanto em Deus, por que você não testa? Por que você não se joga daqui? A Bíblia fala, a palavra fala que ele vai dar ordem aos anjos, por que você não se joga? Né? Ele vai te guardar, né? Vamos ver se Deus é com você mesmo. E às vezes nós somos questionados, nós somos tentados, mas Deus é com você? E por que isso está acontecendo? Mas Deus é na tua vida, você confia tanto em Deus, você vai na igreja, você ora, você busca e muitas coisas têm acontecido na tua vida. Será que Deus é com você mesmo? Tenha certeza, Deus é com você. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti, porque Deus está contigo, em nome de Jesus. E aí nós vamos vendo na sequência que novamente, né, Satanás vai ali para tentar Jesus. No versículo 8 e 9, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem aqui nunca sonhou com uma boa casa, com um bom carro, viajar pelo mundo, com boas roupas, ter dinheiro no banco, ter dinheiro na carteira? Todos nós desejamos, são coisas que nós que estamos aqui nesse mundo desejamos, né? E se isso não está, não é prioridade no teu coração, não é errado, não é você querer ter um bom carro, uma boa casa, né? Então o que Satanás faz? Ele está tentando Jesus, mostrando que se Jesus adorasse a ele, ele teria tudo nesta vida, toda a glória, todos os reinos, todos os mundos, todas as glórias terrenas, Jesus teria esse reino. Satanás ofereceu a glória deste mundo, mas Jesus não precisaria passar pela cruz. Olha só, às vezes é oferecido para mim e para você facilidades para nós conquistarmos algumas coisas, para nós termos algumas coisas, mas nós sabemos que isso não é a vontade de Deus. Deus deu o reino de glória para Jesus, mas Jesus teria que passar pela cruz. Com Satanás, a porta é larga e fácil o caminho, mas o fim é trágico e momentâneo. Com Jesus, a porta é estreita e o caminho é difícil, mas a recompensa é eterna, né? Ele queria roubar a nossa adoração, ele quer roubar a nossa adoração a Deus. Ou seja, você vai vencer essa tentação, você vai vencer essas provações, se alimentando da palavra, praticando a palavra e servindo a Deus com os teus dons e com os teus talentos, em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem muito mais do que coisas terrenas, do que coisas materiais. Deus tem infinitamente mais para mim e para você. Então fique firme, resista às tentações, em nome do Senhor Jesus. Vá buscar, vai orar, se firme na presença de Deus, se posicione, que Deus é contigo, em nome de Jesus.